Paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 25 e o 26. Gênesis capítulo 24, versículo 25 e o 26. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou? Tem alguém procurando? Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26, que diz assim. Capítulo 4, versículo 25 e o 26. Entenderam? 24 aí? Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. Glória a Deus. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Podeis sentar, dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória é dado o nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Segure só um pouquinho, igreja. Tem algo aqui que eu preciso mudar esse fundo musical. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor nesta noite, como o texto que nós lemos, eu quero dar um tema a esta mensagem. E o tema é o legado de Enos. Diga após a minha pessoa: o legado de Enos. Eu estava pedindo uma palavra a Deus para a noite de hoje. O Senhor começou a falar ao meu coração desde ontem à noite, quando nós estávamos comemorando, conversando ali. E esta palavra começou a arder no meu coração. E eu fui analisar algumas coisas. E entendo que Deus colocou no meu coração, porque Ele tem algo a falar conosco aqui nesta noite, referente ao assunto. Então, como eu já vos dissera, que o tema é o legado de Enos. Enos foi filho de Sete. É uma figura importante na Bíblia, mencionada em Gênesis capítulo 4, versículo 26. E em Gênesis capítulo 5, o versículo 6, de número ao 11. O texto vai nos mostrar o nascimento de Enos e o significativo, pois marca a continuidade da linhagem de Adão e a perseveração da família humana após a queda. Vou repetir. Enos, o seu nascimento tem um significado que, além de marcar toda a história da raça humana, também dá continuidade à linhagem após a queda do ser humano. De acordo com a Bíblia, Enos nasceu quando Sete tinha 105 anos de idade. Em Gênesis capítulo 5, versículo 6, podemos confirmar essa fala. O nome de Enos significa homem ou ser humano. E o seu nascimento é visto como sinal de esperança e renovação para toda a humanidade. A linhagem de Adão através de Sete e Enos é importante, pois através dessa linhagem que a Bíblia traça, a ancestralidade de Noé e efetualmente de Jesus Cristo. Além disso, o nascimento de Enos também é significativo, pois é mencionado que foi durante a vida de Enos que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, versículo 26.
Com o nascimento de Enos, podemos observar alguns aspectos importantes sobre a vida, a sua vida e o legado. Vou repetir. Com o nascimento de Enos, podemos observar alguns aspectos importantes sobre a sua vida e legado. Qual o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com a igreja no sentido a vida de Enos? Eu quero compartilhar convosco nesse primeiro tópico que o seu nome significa ser humano. E isso é algo bastante interessante no povo da era passada, principalmente no judaísmo. Mas como a gente está falando do início de tudo, nós vemos que Adão conheceu a Eva e esta lhe deu um filho por nome de Caim. Depois conheceu outra vez e lhe deu um filho por nome de Abel. E nós já sabemos da história de Abel, que Abel, intrigado, com raiva de Caim, com raiva de Abel, intrigado com aquela forma de Abel viver diante de Deus, se um moço teve inveja e matou seu irmão, chamando num campo, e lá enganou seu irmão e o matou. Então Eva ficou tão desgostosa, uma mãe desamparada, que começou a orar ao Senhor para vir outro filho, pois Caim tinha fugido perante a face de Deus e perante a face dos seus pais. Então agora, novamente, Deus concede mais um filho a Eva, e o seu nome é Sete. Sete nasce no lugar de Abel, para dar continuidade a uma linhagem boa, piedosa, compassiva, a uma linhagem pela qual o Senhor se agradara, porque a linhagem de Caim, Deus havia rejeitado, por conta da sua má atitude. Então, essa responsabilidade de Sete era grande. Ele deveria dar continuidade à linhagem de Abel, aquela linhagem que era temente a Deus. Então Sete se casa, e entre Sete e sua esposa nasceu um filho, e colocou seu nome de Enos. Então a Bíblia diz que através desse moço, após crescer, começou a invocar o nome do Senhor. Como eu já vos dissera, que Enos, o significado do seu nome é ser humano. O significado do nome de Enos, que é ser humano, contribui para três verdades, para que se pudesse dar a linhagem, dar continuidade à vida e à forma de Abel ser ainda com vida. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês, a primeira verdade é: sentir a dor do próximo. Porque não existe uma pessoa que tenha um sentimento de um ser humano que não sinta a dor do seu próximo. Todo ser humano na face da terra que não tem sentimento de sentir a dor do seu próximo, ele pode até ser humano, porém o sentimento de ser humano está bem longe, porque ser humano é diferente. Porque ser humano, irmão, é necessário ter amor no coração. Então Enos tinha esta capacidade, Enos tinha esta virtude de quê? De sentir a dor do seu próximo. Pergunta ao seu irmão nesta noite: você sabe o que é sentir a dor do seu próximo? Sentir a dor do próximo é se colocar no lugar do indivíduo no momento mais terrível da vida dele ou da vida dela. Se colocar no seu lugar. Tudo que é de bom nós quer pra gente. Então, logo a Bíblia nos ensina que aquilo que nós queremos que os homens façam por nós, que nós também façamos por ele. Isto é sentir a dor do próximo, a dor do seu irmão. Então Enos tinha esta virtude em seu coração.
Paulo conhecia muito bem a respeito disso, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, está escrito: alegre-se com os que se alegram, e chorais com os que choram. Como explicar esta carta de Paulo, quando escreve à igreja que estava localizada em Roma? Ora, se alegre, meus irmãos, com aqueles que estão alegres, e chorem com aqueles que estão chorando. Como nós explicar isso se não for pelo sentimento de ser humano? Enos tinha isso em seu coração. Aleluia! Então Enos, na sua época, fazia a grande diferença. Quem vai ler Gênesis capítulo 5 vai compreender o que eu estou vos dizendo. A raça, a linhagem de Caim cresceu sem isso. Cresceu, toda da descendência de Caim, eles não tinham sentimento de sentir a dor do seu próximo. Pelo contrário, ele era causador da dor. Caim era causador do próximo. Também toda a sua linhagem era causador da dor do próximo. Eu vou repetir para você entender. Uma coisa é você sentir a dor do seu próximo, outra coisa é você ser o causador dessa dor. É diferente, igreja. É muito diferente. A igreja de Jesus Cristo foi chamada não para causar a dor, mas a igreja foi chamada para sentir a dor. É diferente. Causar é uma coisa, sentir é outra. Aí nesta noite eu quero perguntar a você, aleluia, onde você se encontra neste momento? Você é daquela pessoa que causa a dor, ou você é daquela pessoa que sente a dor? Nesta noite Deus me trouxe aqui como profeta da palavra para te dizer: se o teu sentimento for motivação para causar dor no teu próximo, eu tenho um conselho da parte do Espírito Santo nesta noite. Está na hora de buscar mais amor, está na hora de buscar mais dedicação, está na hora de buscar mais a piedade, procurar o que significa compaixão, porque todos nós fomos chamados para sentir a dor do seu próximo. Então quem recorresse a Enos já sabia que ia sair aliviado. Coisa boa, irmão, é quando você está sentindo algo tão terrível que nem você mesmo está suportando, mas se você for alguém, ou se alguém chegar perto de você, você sai aliviado. Por quê? Porque você conversou com a pessoa certa. A pessoa não é causador de dor, a pessoa é sente a dor. Se coloca no seu lugar, traz o que você está sentindo para ele ou para ela. É diferente. Então a palavra ser humano indica isso. E tem na terra pessoas que diz ser humano sendo causador da dor. Está muito longe de ser humano, está muito distante de ser humano. Você não é humano não, querido, você é cruel. Você é cruel. Quem causa dor é cruel. Não tem nada de ser humano. Ser humano sente a dor. Ser humano se coloca no lugar dele, compartilha com a mesma dor. Então é o que o texto diz em Romanos 12:15: se alegrais com aqueles que estão se alegrando. Nós vivemos uma época que nem todos estão mais se alegrando com os que estão alegres. Tem gente que vê a minha, a nossa alegria e se incomoda. Tem gente, presbítero, se vê o senhor alegre, se incomoda com a sua alegria. Paulo disse, é Bíblia, irmão. Paulo disse: se alegre com quem está se alegrando, e chore com aqueles que estão chorando. Aleluia! É o que a Bíblia traz para nós. E o exemplo nesta noite, esse personagem que o histórico dele é tão pequeno, mas tão rico de entender, tão rico de nós ser edificados, tão rico de nós fazer nós crescer. Aleluia. Segundo ponto que eu estou compartilhando convosco, o significado
do nome de Enoque é ser humano. E o segundo ponto que tinha na vida deste homem é se doar ao próximo. Uma coisa é sentir a dor, a outra coisa é se doar. E você sabe o que significa se doar? Isso aqui vai muito além do que a gente imagina. Se doar por alguém é estar se envolvendo naquilo que não pertence a ele, mas querendo te ajudar. Detalhe, te ajudar para o bem. Para o bem. É ter uma dedicação de se doar. O maior exemplo de doação que nós encontramos na Bíblia é Jesus. Jesus, ele se doou por nós. Está condenado? Eu vou ficar condenado no lugar dele e no lugar dela, mas vou resgatar da condenação. Se doou pelo pecador, se doou pelo miserável, se doou pelo aquele que estava condenado ao inferno. Ele se doou. Então Enos tinha esse sentimento de se doar pelo próximo. E nesta noite Deus está trazendo essa palavra para nós compreender que é uma necessidade na nossa vida de também ter esse mesma atitude, se doar uns pelos outros. Hebreus capítulo 13, versículo 16 está escrito: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aleluia. O que é que o escritor aos Hebreus está nos informando aqui nesta noite? Ele está dizendo: não se esqueçam de praticar o bem e da mútua cooperação, de cooperar, de unir as forças, de chegar junto, de querer o teu bem-estar. Não se esqueçam, porque de tais sacrifício, se alguém nesta noite aqui diz assim, se doar por alguém é um sacrifício muito grande, e eu vim dizer nesta noite para você que é verdade, mas a Bíblia diz que de tais sacrifício Deus se agrada. Aleluia! Glória a Deus! Deus se agrada de quem se doa, de quem se coloca no lugar, de quem diz: vamos compartilhar dessa dor, de quem diz: de que forma eu posso te ajudar? Sim, eu sei que muitas das vezes, eu sei que você pode até querer ajudar alguém, mas alguém pode até rejeitar a sua ajuda e não quer. E o que fazer nesse momento? Deixa a pessoa lá. Você tentou, ela não quis, ele não quis. Você não pode fazer nada mais do que isso. Mas você tentou, você deu passo, você chegou junto, você foi avante. A pessoa que não quis, mas quando alguém quer, como é bom, irmão, aleluia, ajudar e ser ajudado, aceitar ajuda para ser ajudado. Tudo estas virtudes estavam na vida desse homem. E terceiro ponto, amar ao próximo. Ser humano ama o próximo. E nesse negócio de amar o próximo, isso não é opção. Aleluia. Se você acha que amar o seu próximo é uma opção, você está totalmente equivocado ou equivocada. Porque amar o próximo é mandamento. Bispo, obedeça se eu quiser. Sim, você obedece se quiser, claro. Mas se você não obedecer, o fogo do inferno está lhe esperando. Porque é mandamento amar o próximo. É mandamento. E quem mandou foi Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 39. E em segundo, ele está falando aqui em segundo lugar. Em segundo, semelhante a este, amar o teu próximo como a você mesmo. Porque versículos anteriores do capítulo 22 de Mateus, versículo 38, o 37, vai falar de uma pessoa que perguntou para ele: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus respondeu: tu tem visto, lido os mandamentos, tu tem visto? Eu tenho visto, tenho lido, tenho acompanhado desde a minha infância. Jesus, pois bem,
ame ao Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua alma, de toda a tua força. Foi Jesus que disse. Semelhante a esse, o segundo é amar o teu próximo como a ti. Ah, irmão, amar o próximo. Aleluia. Isso aqui é culto de celebração, não é? Glória a Deus. E eu vim nesta noite trazer essa palavra nesse culto de celebração para você celebrar o Senhor comigo. Amar o próximo. Porque Enos tinha que ser totalmente o inverso de Caim. Enos tinha que ser o que, igreja? Totalmente o inverso de Caim. Caim era cheio de ódio. Caim era cheio de inveja. Caim era cheio de mágoa. Caim era cheio de rancor. Caim era cheio de intriga. Caim era cheio de contenda. Caim não tinha negócio para ter reconciliação. Caim era irreconciliável. Caim era mais amante do mal do que do bem. Caim era mais próximo das pessoas ímpias do que do bem. Caim não queria saber de conversa com a lei de Deus, com a vontade de Deus. Foi tão tal que Caim, por inveja, matou Abel. Caim não queria saber. Então Enos, que estava traçando a descendência do morto que já tinha morrido pela mão de Caim por nome de Abel, Enos tinha que fazer a diferença de Caim. Então, enquanto Caim tinha ódio, Abel tinha amor. Enquanto Caim era irreconciliável, Abel era reconciliável. Enquanto Caim era cheio de coisa ruim, Abel era cheio de coisas boas. Enquanto Caim era impiedoso, Abel era piedoso. Enquanto Caim não tinha compaixão, era cruel, Abel era compassivo e bondoso. Abel tinha tudo que ser o contrário de Caim. Eu te pergunto nesta noite, a igreja foi chamada para ser e fazer a diferença. Aleluia. A diferença. Qual o padrão que a gente está seguindo? Nós estamos seguindo o padrão de Caim ou estamos seguindo o padrão de Enos? Estou falando sobre um legado. Aleluia. O legado de Enos. Glória a Deus. Quem é o teu professor? Abel à direita, Caim à esquerda. Quem é o seu professor? Quem inspira você a viver? A quem você imita? A quem você segue os passos? De Caim ou de Enos? Eu me decidi a seguir os passos de Enos. Glória a Deus. Agora eu quero saber quem sou eu. Glória a Deus. Aleluia. Tem quem siga Enos aqui? Aleluia, chacoalha a tua mão para o céu. Aleluia. E glorifique o nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Ora maia, chacamassé, de calamassui. Eita Deus, vira maché, caí de calabauera maché, de calamassé. Aleluia. Devemos decidir enquanto há tempo. Quem está nos inspirando, aleluia, a seguir os nossos passos, porque todas essas virtudes que estavam sobre Enos tem que estar na vida daquele que está construindo o legado. Você acredita que tem crente que não sabe nem o que é um legado? Meu Deus. Eu acho que tem crente que entende a palavra delegado. Eu não estou falando de delegado, irmão. Eu estou falando de legado. E o que é um legado? Legado é aquilo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, que ainda depois da nossa morte, lá na frente, ainda vai inspirar pessoas para seguir o caminho do bem. Ela se foi, mas pensa numa mulher de Deus. Ele se foi, mas pensa no homem de Deus. Por causa daquela mulher e daquele homem, eu estou firme até hoje. E eu vou até o fim para encontrar com ele ou com ele na glória. Isso é legado. Qual é o legado que você está construindo? Qual é o seu legado? Será que alguém olhando para mim, presbítero Neto, diz assim: se ele consegue, eu vou conseguir. Se ele é homem de Deus, eu também sou. Eu vou conseguir.
Será que tem? Quando alguém olha para você, o que é que vê? Um legado de um servo e uma serva de Deus? Ou aquele que está imitando Caim? Qual é o seu legado? Aleluia. Daramaia calamaço e de castro e da labás. Oh, glória a Jesus. O segundo aspecto que eu quero compartilhar nesse segundo tópico com a igreja é que Enos tinha uma tão grande responsabilidade. Qual, bispo? De dar continuidade à geração de Abel. Irmão, Enos não pegou algo fácil de cumprir, porque Abel fez toda a diferença antes de morrer. Sete fez toda a diferença enquanto criava Enos. Agora ficou na responsabilidade de Enos manter-se no legado, para que aqueles que viessem depois dele não se desviassem de Deus. E sabe quem veio depois de Enos, guardando o mesmo legado de Enos? Que se Enos não tivesse guardado, pessoas futuras não tinham tido temor a Deus. Coloca aí na tua mentalidade: Enoque, Noé, Abraão, todos esses homens foi seguindo o passo do que Enos praticou. Veja a responsabilidade deste homem. Veja a responsabilidade. Então Enos tinha um compromisso e o dever de dar continuidade à geração de Abel. Para dar continuidade à geração de Abel, era necessário Enos ter o mesmo padrão. Como você vai dar continuidade a uma geração de alguém se você não tem o mesmo padrão que esse alguém? Tem que seguir o mesmo padrão, o mesmo perfil de vida, porque ou você segue ou você não deixa o legado. E Enos seguiu o mesmo padrão de Sete e Abel. Vejamos como. Primeiro, Enos precisava ser obediente como Abel. Aqui onde está toda a demanda na vida do ser humano. Para Enos construir um legado, era necessário ele ter sobre ele esse primeiro padrão de vida, de obediência a Deus, como Abel e seu pai Sete. E eu vim dizer nesta noite que nenhum de nós iremos construir um legado diante de Deus na geração em que a gente está vivendo, se a gente não tiver esse padrão aqui, por nome de obediência. Bispo, eu estou desobedecendo, mas o meu legado está sendo construído. Sim, eu sei qual é o legado que está sendo construído seu. Pensa no legado. Pensa no legado que você está construindo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pensa no legado que você está deixando na terra. Eu não vou chamar de legado, eu vou chamar de rastro. Você está deixando um rastro, irmão. Não é um legado. Um rastro ruim. Porque quem tem um padrão de obediência é quem consegue deixar o legado. Aleluia. Queres tu construir o teu legado espiritual? Lá vai. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 está escrito: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor teu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 também está escrito: se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Todas as bênçãos do Senhor virão sobre a minha vida e a tua vida, se atentamente ouvir a sua voz e obedecer.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus atentamente e obedecer, vai vir sobre você a bênção. Não vai vir maldição. Maldição não vai existir. Praga não vai existir, inveja não vai existir, macumba não vai tocar na tua casa, nenhum mal entra na tua vida, Satanás não vai poder mexer no teu lar, não vai poder mexer na tua família. Não, 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 não. Ei, meu irmão, não é primeiro jejum, nem a oração, aleluia, e nem primeira palavra, se você não obedecer a própria palavra, aleluia. A gente coloca em primeiro lugar a palavra para nós obedecer a palavra, mas se nós não obedecemos a palavra, em vez de entrar a bênção, como alguém vai construir um legado debaixo de maldição? Meu Deus! Como? Como alguém vai construir um legado diante de Deus debaixo de maldição? Você sabia que tem gente no inferno que o próprio diabo diz assim para ele: rapaz, o rastro que tu deixou lá em cima, tem tanta gente vindo para cá por causa de tu, porque não foi um legado, foi rastro. Meu Deus! Legado é debaixo do trono de Deus no paraíso. O próprio Senhor Jesus testificar que está vindo uma multidão de gente para o céu, porque pessoas que já estão lá deixou um legado nessa terra. Aleluia! Deixou um legado a ser seguido. Aleluia! Quem está entendendo essa palavra? Eu sei que a igreja está cansada por causa da festividade de ontem. Eu também estou. Mas o Espírito Santo está aqui, ó, para renovar nosso corpo físico. Porque o nosso cansaço não é espiritual, o nosso cansaço é físico. Mas o Senhor está aqui para nos renovar. Ô glória! Então abre a tua boca, glorifica a Deus. Glória a Jesus. Que daqui para esse culto terminar você vai ser renovado. Glória a Deus! Daia cama, checa lamacé. Aleluia! João capítulo 14, versículo 23. Porque eu confirmei a você no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, conhecido como um dos livros do Pentateuco, escrito por Moisés, quando Deus deu a regra para nós ser abençoados. Mas também Jesus já falou em João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, oh meu Deus, veja, meu irmão, a gravidade disso aqui. Você ama Jesus? Eu amo, bispo. Eu não troco meu Jesus por nada. Jesus é tudo para mim. Eu amo meu Senhor. Eu ando juntinho com Ele. Eu tenho uma comunhão tão grande. A metade do meu dia pensando nele, orando para Ele. Meu Deus do céu, o meu coração chega a ficar batido forte quando me lembro só do nome de Jesus. Pois vamos lá. Jesus disse: se você me ama, guardará a minha palavra. Aleluia! E o meu Pai o amará. E veremos para Ele e faremos nele morada. Opa, peraí. Então, para dizer que Jesus para morar em nós, com o Pai, é necessário nós ouvir a palavra e guardar. Aleluia! Então não se iluda. Se você escuta a palavra, mas não guarda, Deus não tem nada a ver com você. Não se iluda. Não se iluda. É aqueles que se esforçam para obedecer a palavra. Tu não se esforça para ser ruim? Então Deus quer que a gente se esforce para obedecer a palavra. A palavra. Vou ler em câmera lenta. João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Então, quando é que o Pai, diz o Senhor Jesus, Deus vai amar o ser humano? É quando esse escuta a palavra do Senhor e guarda. Aí, para encerrar, ele disse: viremos, plural, aqui está falando da Trindade. Porque se viremos aqui, Jesus não está aqui e nem o Pai está aqui. Então tudo aonde? No céu. Mas quem está aqui em nós? O Espírito Santo. Então aqui está falando da Trindade. Viremos para Ele e faremos nele morada. Pergunta ao seu irmão assim: o Espírito Santo mora dentro de você? O Espírito Santo mora dentro de você. Está fraco? Pergunta de novo. O Espírito Santo mora dentro de você? O Espírito Santo mora
Então, se ele mora, é porque você está guardando a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Porque se não guardar, o Espírito Santo passa longe. O Espírito Santo não mora dentro de quem é desobediente, irmão. Aprenda isso. Ele é santo, olha o nome dele: Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Glória a Deus. Quem está entendendo essa fala? Glória a Deus. Em segundo lugar, que fez Enos dar continuidade à geração de Abel. Em segundo lugar, Enos precisava ter altar com Deus. Enos precisava ter altar com Deus, porque Abel tinha altar com Deus. E se Enos ia dar continuidade à geração de Abel, ele também precisava de ter altar com Deus. Eu não sei como é que alguém quer construir um legado sem altar. Eu não sei como é que tem crente que quer construir um legado diante de Deus com a sua vida espiritual, se não tem altar com Deus. A pior coisa na vida do cristão é quando ele ou ela não tem altar com Deus. Eu vou explicar aqui em algo rápido. Visto como é que eu sei que eu tenho altar com Deus? Vou te explicar. Em primeiro lugar, eu vou falar algo básico. Você tem a prática do seu devocional? Todo altar se começa com a prática do devocional. Só que, para você ainda entender melhor o que é devocional, ele precisa ter alguns ingredientes para que o altar fique completo. E o primeiro dele que pode ser praticado no devocional é você colocar a sua oração. Depois você vem e vai para a palavra. Depois você vai para o louvor, a sua adoração. E tudo isso debaixo de uma pequena palavra chamada obediência. Então, se você obedece e você tem oração, você tem leitura da Bíblia, você tem adoração, você louva ao Senhor todas as manhãs, você tem isso no seu coração, ou então no correr do dia a dia, você guarda isso com Deus, você tem um altar com Deus. Aleluia. E tem cristão que não tem nada disso e pensa que está deixando um legado. Pensa que está construindo um legado sem ter altar. Quando alguém diz fulano tem a vida no altar, é porque fulano tem Bíblia, tem oração, tem adoração, tem louvor e tem santidade e obediência. Fulano tem altar. Fulano não diz o que quer, não fala o que quer, não se veste como quer, não anda da forma que quer. Em todos os padrões, fulano e ciclano obedece às normas, às regras, os mandamentos de Deus. Isso é vida no altar. E Enos tinha vida no altar. Abel tinha vida no altar. Sete tinha vida no altar. Então começou a dar continuidade ao padrão. Glória a Deus. Glória a Deus. Altar com Deus. Aleluia. Quando alguém começa bem no altar com Deus e depois abandona toda a prática que deveria ter no altar, sabe o que é que acontece no seu altar, presbítero? As lenhas se acaba, o fogo se apaga e fica só as cinzas. Altar que não tem lenha e só tem cinza é altar apagado. Deus quer na tua vida e na minha altar aceso. Como é que está o teu altar nesta noite na presença de Deus? Tem fogo nesse altar, meu irmão? No Antigo Testamento o altar não podia faltar algumas coisas. Era lenha, fogo e a vítima em cima queimando, um animal. E esse animal está escrito na lei, Levítico está escrito que o animal não podia ser manco. Meu Deus do céu, para onde ele está me levando? O animal não podia ter mancha,
O animal não podia ser sujo. Qualquer animal que algum judeu fosse comprar e apresentar a Deus no altar tinha que ser o melhor. É por isso que na oferta de Abel, que ele era pastor de ovelha, quando ele foi escolher para apresentar a Deus, ele pegou a melhor ovelha. Ou seja, a ovelha não tinha mancha, não era manca, não tinha defeito, não era aleijada, mas ela era perfeita. Então ele foi apresentar ela ao Senhor, e com seu coração entrega ao Senhor e devoto da forma que ele era a Deus. Deus recebeu a oferta dele e rejeitou a de Caim, porque Caim trouxe do seu ele era agricultor e ele trouxe da agricultura qualquer coisa que ele pegou e trouxe para o Senhor, e o seu coração era distante de Deus. Aí Deus não aceitou a dele e recebeu a de Abel. Aí eu pergunto para você: sabe quem é a vítima no altar hoje nosso do crente? A tua vida e a minha vida. É a nossa vida que está no altar de Deus. Oh. E quando eu estou me referindo ao altar, eu ainda não estou me referindo a esse aqui não, viu? Esse aqui é um altar consagrado para nós cultuar o Senhor. Eu estou falando da sua vida e na minha, o seu altar espiritual. Como é que ele está diante de Deus aqui? Tem Bíblia nele? Tem oração nele? Tem jejum nele? Tem adoração? Tem temor? Tem tremor? Tem obediência? Tem a palavra? Isto é ter vida no altar. E Abel tinha vida no altar. E ter vida no altar não é alguém abrir a boca e dizer: eu tenho vida no altar, bispo. Porque Deus vai olhar lá de cima e vai ver se realmente tem, pela atitude do dia a dia. É a atitude do dia a dia que vai mostrar que tu tem vida no altar ou não. Oh, diga a seu irmão: quer ser usado por Deus? Não escutei. Quer ser usado por Deus? Tenha vida no altar. Tenha vida no altar. Aleluia. Salmo 43, Salmo de número 43, versículo 4, está escrito: então irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. O salmista aqui, ele foi muito sincero e conciso nas suas palavras, quando ele disse que ia ao altar de Deus, e também ele ia com alegria, no som da harpa, ele louvaria ao Senhor e se derramaria na presença do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é altar. Se derramaria na presença de Deus. Isso é altar com adoração. Aleluia. Glória a Jesus. Guarde seu altar na presença do Senhor. E em terceiro lugar, para Enos dar continuidade à sua geração de Abel, Enos precisava oferecer a Deus o melhor, como fez Abel. Ele precisava de oferecer a Deus Sabia que esse negócio de oferecer o melhor é onde muitos se embaraçam? Onde muitos se embaraçam é com esse negócio de oferecer a Deus o melhor. Na realidade, nós estamos querendo nós queremos o melhor. Se alguém vai fazer alguma coisa para nós, a gente espera o melhor. A gente espera que Deus faça por nós o melhor. De tudo a gente quer o melhor. Só que quando é para oferecer para Deus, nem todos se preocupam de oferecer o melhor. Nem todos. Eu quero acreditar que aqui nesta noite tem muito crente que se interessa de oferecer a Deus o melhor. Eu não estou dizendo que você não oferece a Deus o melhor. Eu estou dizendo que é necessário oferecer a Deus o melhor.
o melhor de si. Gênesis capítulo 4, versículo 4, diz assim o texto: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Eu vou te explicar. O texto diz que ele trouxe o melhor, mas o texto tem um detalhe interessante. Primeiro, Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Então, o que é a primícia? O primeiro animal que nasceu, Abel reservou e cuidou bem. E os outros que nasceu depois, ele cuidou, aí deixou a parte. Porque o primeiro que nasceu, Abel botou no seu coração: esse não é meu, é do Senhor. Então ele cuidou bem. E esse animal ficou robusto e forte e bonito, sem mancha, sem mácula, sem nada. Então Abel, quando foi no momento de oferecer, Abel pegou aquele. Além de ser a primícia, o primeiro que tinha nascido, era o mais melhor, porque foi o mais que ele se dedicou. E hoje, como é que a gente está oferecendo o nosso culto a Deus? Como é que nós estamos oferecendo o nosso louvor a Deus? Gente que vem para o altar louvar sem ensaiar. Gente que vem pregar sem ler a Bíblia. Gente que passa o dia todinho e não ora, não jejuma, não consagra e vem dirigir um culto à noite. Está oferecendo o que a Deus? Que tipo de sacrifício é esse que você está deixando no altar de Deus? Você entendeu a gravidade do assunto? Vai dirigir um culto? Se prepara. Vai louvar? Se prepara. Vai pregar? Se prepara. Ei, mocidade, vai louvar a Deus aí? Se prepara. Criança, vai louvar a Deus? Se prepara. Meu irmão, é por isso que eu não aceito ninguém no conjunto, nenhum dos dois aí, se não estiver aí ensaiando, se não estiver se dedicando, porque Deus quer as coisas para Ele, tudo direitinho. Isso aqui é igreja, não é circo. Isso aqui é casa de Deus. Tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que ser perfeito. Isso aqui não é do meu jeito e nem é do teu jeito. Isso aqui é do jeito de Deus. Aleluia. O que é que você está oferecendo ao Senhor? Oh, daí a marcha aí. Dakamai kalamasui. Daramai shekai bekalamase. Aleluia, aleluia. É por isso que quando eu vejo na igreja, na hora do culto, uma pessoa só conversando, só rindo, dando gargalhada, a palavra está aqui, mas a pessoa não está escutando, está sorrindo, está dando gargalhada, está conversando, mexe com o direito, mexe com a esquerda, levanta, sai, volta, não fica quieto, não fica quieta. Eu não estou falando daquele momento, irmãos, que alguém tem uma necessidade de sair com urgência, porque é algo que está sendo realmente para sair, para resolver aquele negócio ali, uma necessidade humana. Eu estou colocando isso à parte, mas eu estou colocando no meio gente que se levanta por brincadeira, sai, volta, parece mais um passeio do que uma casa de uma passarela, parece um shopping, mais um shopping do que uma igreja. Não brinca, meu Deus do céu, não brinca com as coisas de Deus. É tanta coisa que a gente vê. Aí se o líder da igreja fala, ele é ruim, ele não presta, alguém fica bicudo. Meu irmão, o beijo pode cair aqui, meu irmão. Eu vou falar a verdade. Casa de Deus é casa de Deus. Casa do Senhor não é a tua casa, é a casa de Deus. Tem gente que não tem moral e não tem governo na sua casa e quer fazer da casa de Deus a casa dela e a casa dele. Essa casa aqui é de Deus e tem um governo aqui que Deus colocou. Quer a tua não, ache ruim, ache bom, aqui tem um governo. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E tem que ser as coisas bem direitinhas, porque se o governo afrouxar a mão e deixar o cajado cair, quem vai cobrar dele é o pai, ó. O pai vai cobrar dele, porque o pai não te deu cajado, o pai deu o cajado a mim. A mim. Aleluia. Pacamaia, Shai de Calamacé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Estamos vivendo uma época que o pregador não pode mais pregar a verdade da Bíblia, porque quando ele está pregando a verdade da Bíblia, alguém diz: é piada. Ele conhece, é piada coisa nenhuma, rapaz. É a palavra que está tocando na tua ferida e está arrancando esse cascão velho para ser curado de novo. É a palavra. Quem não quiser receber exortação, quem não quiser receber repreensão, quem não quiser ser chamado a atenção por Deus, obedeça e faça o certo. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou deixar a igreja adorar, Glória a Deus! porque quem está com a vida no altar se alegra quando o Pai fala. Olha a unção na casa. Olha a unção na casa. Glória a Deus! Ai, amaxe. Da camache cai. De calamaçui, de castruída labas. Shirmilhou de camache cai. Sinto o que eu estou sentindo aqui nesta noite. Recebe o que eu estou recebendo aqui nesta noite. Eu não sei nem quem mais cansaço já foi embora faz tempo. Olha a glória de Deus na casa. Olha a unção do Todo-Poderoso na casa. Recebe, recebe dessa unção que eu estou recebendo aqui nesta noite. Aleluia! Daramaia calabaçui de camache de calabaçui da labas. Ai, amaia cheia de camachai de calabaçui de caixa de calabaçu. Aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia! Eu não trabalho com metiolate. Eu trabalho com a espada. Aleluia! Eu não trabalho com metiolate para passar em ferida de ninguém. Eu trabalho com a espada. E a espada ela corta, meu irmão. Mas ela corta para arrancar o que é ruim. Ela corta para arrancar o que Deus está se agradando. Ela corta para tirar aquilo que está te apodrecendo. É a palavra que faz a obra. É a palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que palavra linda. Daragaiacha. Aborga gaira caia calabaçuri de la mácia. Acaia che, ai. Nakamaica que. Daracalamaçu de camache de calamassa. Se reuniu um povo nesta noite para oferecer adoração a Deus. E o Pai está de pé no seu trono para receber a nossa espiritualidade aqui, ó. Cadê o teu altar, crente? Cadê o teu altar, crente? Crente morno, crente frio, crente congelado, crente morto. Deus não recebe o altar. Deus recebe o altar de quem está vivo, de quem tem fogo, de quem tem a palavra. Aleluia! Aleluia! Cadê os vivos aqui nessa noite? Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Louvado seja o Senhor! Concluindo. Terceiro lugar, Enos invocou o nome do Senhor. Aqui é onde está o recheio do bolo. Ele começou a invocar o nome. Invocar o nome do Senhor indica que é fazer culto a Deus. Enos criou um padrão. Invocar o nome do Senhor indica que é fazer culto. Indica fazer culto a Deus. Mas para invocar o nome do Senhor, Enos precisava de alguns requisitos. Vou te explicar bem rápido o tempo aqui. Para que você consiga invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não é fazer raiva e lamvo. Invocar o nome do Senhor é chamar a atenção dele para você. Com a sua adoração genuína. Aleluia! Com a sua oferta e sacrifício. Com a sua vida no altar. Invocar
invocar o nome do Senhor. Mas para ele conseguir invocar o nome do Senhor, como fez Abel, o seu antepassado, era necessário ele ter alguns requisitos. E o primeiro requisito que Deus quer na vida queria na vida de Enos e quer na minha e na tua vida, para que nós conseguimos invocar o nome do Senhor, é ter esse padrão aqui, ó, viver um padrão de santidade. Aleluia. Glória a Deus. Quem não tem uma vida santa não consegue invocar o nome do Senhor. Deus. Não consegue. Uma vida de todo jeito, de prostituição, de lascívia, de pornografia, de tanta coisa, não consegue nem passar do teto a oração. Aleluia. Levítico capítulo 19, versículo 1. Sabe o que está escrito? O Senhor disse a Moisés, versículo 2: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Aleluia. Isso aí está no Antigo Testamento, bispo. No Novo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14: como os filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Como os filhos obedientes, vocês não podem mais ter uma vida daquela que vocês viviam antes de entregar a vida a Cristo. Aquela vida morreu, aquela vida de pornografia, de prostituição, aquela vida de lascívia, aquela vida de provocar a imundícia, o pecado, aquilo morreu. Aí ele diz, versículo 15: pelo contrário, assim como é santo aqueles que o chamou, sejam todos vocês também em tudo, sejam todos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vivemos em uma geração que, se o pregador pregar em santidade no altar, é um pregador quadrado, ninguém quer escutar. Mas para entrar no céu, tem que ter esse padrão aqui, ó. Aleluia, Jesus. Quer que Deus escute tua oração? Quero, bispo, seja santo. Quer que Deus se atenda às tuas orações? Quero, bispo, seja santa. Santidade. Aleluia. Segundo padrão que Enos tinha que ter. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ter uma vida de adoração a Deus. Mas para adorar é fácil, né? Eu pego o microfone e dou aqui 2 gritos e estou adorando. Vamos ver se é assim? Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinado por homem. O que é que Deus está dizendo? Eu quero que você aprenda a praticar o que você aprende com temor na minha presença. Eu não quero apenas o seu louvor, eu não quero apenas o som de música que sai da sua voz. Eu quero a sua vida, eu quero o seu coração. Glória a Deus. Louve ao Senhor, mas tenha proximidade com Ele. Aleluia. Louve ao Senhor, mas o seu coração tem que estar entregue a Ele. Sabe quando é que o coração da gente não está entregue? É quando a gente louva, um momento solene aqui, algo maravilhoso. Quando termina daqui, que a gente chega ali, não é crente mais. Isso aqui é louvar a Deus com os lábios e o coração distante dele. Aleluia a Deus. Aleluia. Jeremias 29, 13 diz assim, ó: vocês me buscarão e me encherão. Não, vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o coração. Então aqui tem uma promessa. Quem quer achar Deus aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Olha a promessa. Vocês vão me achar, mas quando me buscar, não é só com os lábios. Tem gente que tem uma voz incrível, né? Chega, dobra a garganta. É ou não é?
É uma voz que, meu Deus, dá para amanhecer o dia, acabou tão cedo. Aquela voz maravilhosa, que voz linda. Chega, até os passarinhos chegam aqui para ficar ouvindo, de tanta maravilha que é. Aí Deus dá uma olhadinha pro coração. Não é só a voz, é o coração. Onde é que está ele? Aleluia. Se buscar de todo o coração. Aleluia. Tinha mais coisa, mas eu não vou falar. Apenas em terceiro, para nós encerrar, viver uma vida de comunhão com Deus. Aleluia. Enos tinha esse padrão. Viver uma vida de comunhão com Deus. Salmo 25:14 está escrito: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Diga assim: Deus só conta segredo na vida de quem tem comunhão com ele. Aleluia. É por isso que um conhece o segredo de Deus e outros não. Por causa da vida que é diferente. É a vida. João 17:20, e nós encerra. Foi Jesus que falou. 17:20 diz assim: não peço somente por este. Era uma oração dominical. Jesus estava orando ao Pai quando ele estava na terra. Aí ele orou dizendo assim: não peço somente por esses. Esses quem? Os que estavam na época com ele, os discípulos que estavam presentes. Jesus está dizendo: eu peço para eles, mas não é só para eles. Aí ele diz: não peço somente por eles, mas também por aquele que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, as palavras que os apóstolos iam falar, Jesus falou para os apóstolos iam dar continuidade em falar. Então todos aqueles que ouvissem a voz dos apóstolos, dos discípulos, e crescem em Jesus, essa oração já estava sendo para ele. Orou pelo povo da época e orou pelo povo do futuro, o qual eu e tu está enquadrado nesta oração. Aí ele disse assim, ó, versículo 21, a fim de que todos sejam um. Qual era a oração de Jesus? Que todos sejam um. Como é que todos vai ser um se tem divisão no meio do povo? Meu Deus! Como? A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o mundo só crê em Jesus quando vê a unidade da igreja. 22. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que seja um, como nós os somos. Presta atenção nesse versículo. Jesus disse que transmitiu. O que é transmitir? É dar. Eu transmiti a minha glória que tu me deu. Eu transmiti para eles. Para quê? Ei, irmão. Para quê, igreja? Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que seja um, como nós somos. Jesus repartiu, Jesus transmitiu, Jesus nos deu da glória que o Pai deu para Ele. Ele deu para nós ser um povo só, um só. Glória a Deus. Comunhão, koinonia no grego, comunhão, união. A vontade de Deus é que em você e eu, e nós sejamos unidos. Esta é a vontade de Deus. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na divisão? Não, na unidade. Aleluia. Jesus disse: eu neles e tu em mim, a fim de que eles são aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então o Pai ama aqueles que são unidos. Glória a Deus, aleluia. O Pai ama aqueles que são unidos, que tem unidade, que tem harmonia, que tem afeiçoamento um pelo outro, um querendo ver o bem do outro, um falar bem do outro.
um querer ver o crescimento do outro. Aí o pai está nele. E o pai ama eles. O legado de Enos é um exemplo de como uma vida dedicada a Deus pode ter um impacto duradouro na história da humanidade. Como o filho de Sete, neto de Adão, Enos desempenhou um papel importante na preservação da linhagem de Adão e na manutenção da fé em Deus. Lições de Enos. Podemos aprender com o exemplo de Enos a importância de manter a fé. Enos é um exemplo de como podemos manter a fé em Deus, mesmo em tempos difíceis. Viver para Deus. A vida de Enos mostra que podemos viver para Deus e buscar sua vontade em nossas vidas. E eu quero agora dizer para você que possamos seguir o exemplo de Enos e viver vidas que honrem a Deus, buscando a sua presença e o seu poder em nossas vidas todos os dias. Glória a Deus! Todo santo dia, fique de pé, todos os dias.